Olá pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos estudar sobre números primos e compostos, baseando-nos no livro, no nosso livro, do Castrucci e do Júnior. E também, como sempre, tirando da internet alguns cliparts para ilustrar. Maria, você saberia me dizer o que são números primos? No caso da matemática, acho que não tem nada a ver com grau de parentesco, tem, José? É isso mesmo, Maria. Números primos nada tem a ver com grau de parentesco. Então me responda, José. O que são números primos, afinal? Números primos são todos os números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, isto é, o próprio número. Mas José, eu não lembro mais o que são divisores. Você poderia me lembrar? Claro, Maria. Divisor é todo número usado para dividir outro número cuja operação é exata, desde que tenha como quociente um número natural e como resto, o zero. Bem que ele poderia dar um exemplo. Acho que você até está imaginando que eu poderia dar um exemplo, não é, Maria? Então vamos lá. Nós temos aqui o 3, que é o dividendo, o outro 3, que é o divisor, o 1, que é o quociente, e o 0, que é o resto. Esse 3 aqui, ele é divisor de 3, porque o resultado, o quociente, é um número natural e tem como resto o 0. Então, Maria, 3 é divisor de 3, pois o quociente é um número natural, o 1, e o resto é 0. Se aqui, olha, não sobrasse 0, não seria uma conta exata. E por isso eu não poderia dizer que o 3 seria divisor de 3. Mas como 3 divididos por 3 dá 1 e sobra 0, eu posso dizer que o número 3 é divisor de 3. Então é sempre assim, Maria. Todo número que divide um outro número e a resposta é um número natural e o resto é 0, ele é divisor. Então esse 3 é divisor de 3, porque aqui nós temos no quociente um número natural e no resto o 0. Ok, José. Você disse lá em cima que números primos são todos os números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, isto é, o próprio número. Você poderia dar alguns exemplos? Claro, Maria. São números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e muitos outros. Por quê? O 2 eu só posso dividir por 1 e por ele mesmo, o 2. O 3 eu só posso dividir por 1 e por ele mesmo, o 3. O 5 eu só posso dividir por 1 e por ele mesmo, o 5. E assim todos os demais. Eles têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Agora veja que coisa interessante e muito importante. Muitos pensam que números primos são a mesma coisa que números ímpares, mas não é verdade. Olha aqui o exemplo. O 9 é um número ímpar e não é primo, pois tem 3 divisores, o 1, o 3 e o 9. Para ser primo, precisa ter apenas 2 divisores. E nesse caso aqui, o 9, mesmo sendo ímpar, ele não é primo, porque tem 3 divisores, o 1, o 3 e o 9. E agora, José, o que são números compostos? São todos os números que têm mais do que um divisor.
Você poderia me dar alguns exemplos? Claro. Vamos lá, Maria. Sim, eu posso. Vejamos alguns. O 4 tem os seguintes divisores: o 1, o 2 e o 4. Ele é composto porque tem mais do que 2 divisores. O divisor do 6 é o 1, o 2, o 3 e o 4. Aliás, o 6. Então são 4 divisores. Então ele é composto. Do 8, os divisores são o 1, o 2, o 4 e o 8. Também é composto. O 9 tem os seguintes divisores, já vimos ali atrás: o 1, o 3 e o 9. Também é composto. Divisores do 10: o 1, o 2, o 5 e o 10. Divisores do 12: o 1, 2, 3, 4, 6 e 12 e assim por diante. Significa que todos esses números aqui podem dividir esse aqui e a resposta, o resto, é 0. Se eu dividir 4 por 1, dá 4 e sobra 0. 4 por 2, dá 2 e sobra 0. 4 por 4 dá 1 e sobra 0. 6 divididos por 1 dá 6 e sobra 0. 6 divididos por 2 dá 3 e sobra 0. 6 divididos por 3 dá 2 e sobra 0. 6 divididos por 6 dá 1 e sobra 0. Assim por diante. Então veja, são todos divisores. Porém, como eles têm mais do que 2 divisores, eles são compostos. Para ser primo, precisa ter apenas 2 divisores. Beleza, Maria? Eu gostaria de saber mais uma coisa, José. O que é decomposição em fatores primos? Então veja, Maria. Todo número natural não primo maior do que 1 pode ser escrito na forma de multiplicação, que é a chamada forma fatorada completa, em que todos os fatores são números primos. Então olha aqui o símbolo de maior. Então todos os não primos maiores do que 1 podem ser decompostos em fatores. O que são fatores? Nós já vimos. São os elementos que formam a multiplicação. Então esses elementos multiplicados entre eles, que são primos, eles vão resultar no número que está sendo decomposto. Então vamos ver isso aqui. A decomposição em fatores primos consiste em dividir inicialmente o número dado por seu menor divisor primo. Depois, dividir o quociente obtido por seu menor divisor primo também. E repetir esse procedimento até obter o quociente 1. Quando nós chegamos no quociente 1, então o processo é terminado. Vamos ver isso na prática. Olha aqui o exemplo. A decomposição do número 110. Então nós temos aí os fatores primos: 2, 3, 5, 7, 11. Então vamos pegar o 110. O 110 pode ser dividido por 2? Tem que começar sempre pelo menor fator primo. Sim. Quanto que é 110 divididos por 2? 110 divididos por 2 dá 55. Então, este 2 aqui é o menor divisor primo de 110. Agora vamos pegar o 55. Ele pode ser dividido por 2? Não. Pode ser dividido por 3? Não. Ele só pode ser dividido por 5. Esse é o menor fator primo que pode dividir o 55. Então, 55 divididos por 5 dá 11. Como eu já disse, então o 5 é o menor divisor primo de 55.
E finalmente vamos ao 11. Veja bem, olha que o 11 é um número primo. Então ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, consequentemente, aqui só pode ser ele mesmo. 11 divididos por 11 dá 1. Quando chegamos aqui em 1, encerrou-se o processo. Então, 11 é o menor divisor e o único, né? No caso, não é o único porque eu posso dividir por 1. Mas é o menor divisor primo de 11 diferente de 1. Tem que ser sempre diferente de 1. O 1 não entra aqui. Por que que o 1 não entra aqui? Porque ele não é primo. Beleza. Então, conclusão. 110 é igual a 2 vezes 5 vezes 11. São os fatores primos. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 11, 110. Então aqui nós temos os fatores primos. O 2, o 5 e o 11. Não custa repetir mais uma vez. Fatores são cada elemento de uma multiplicação. Então, o fator 2 multiplicado pelo fator 5 dá 10, e 10 multiplicado pelo fator 11 dá 110, que é o produto, é o resultado desta multiplicação. Ok? Então vamos agora a algumas atividades, também tirada do nosso livro. Primeira atividade. Quais dos seguintes números são primos? Letra A, 131. Letra B, 253. Letra C, 211. Letra D, 391. Questão número 2. Quais dos seguintes números são compostos? Letra A, 131. Letra B, 253. Letra C, 211. Letra D, 391. Questão número 3. Decomponha em fatores primos, ou seja, escreva na forma fatorada completa de letra A, 48, letra B, 50, letra C, 80, letra D, 99. Então, quais desses números aqui são primos? Isto é, que tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. É o 131 e o 211. A letra A e a letra C. Esses dois números só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Número 2. Quais dos seguintes números são compostos? Então nós temos aí a letra B e a letra D. Então, 253 e 391 tem mais do que dois divisores. Quando tem mais do que dois divisores, eles são compostos. E decompõe em fatores primos, ou seja, escreva na forma fatorada completa de 48. Então nós vamos lá, fazemos aquele processo, pegamos o menor fator primo, dividimos o 48, pegamos o quociente e dividimos pelo menor primo, e vamos fazendo esse processo até chegar em 1. O resultado é esse aqui. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 são os fatores primos da decomposição desse número 48. Os fatores primos do 50 é o 2 vezes 5 vezes 5. Do 80 é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. E do 90 é o 3 vezes 3. Aliás, 90 não, 99. Então é o 3 vezes 3 vezes 11. Beleza, pessoal? Assim nós encerramos mais esta aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau, até a próxima.